Mas o que nos interessa dessa equação? Apesar de termos todos estes elementos, esses átomos, essas moléculas na equação química da combustão completa de butano, o que o exercício nos pergunta é quanto nós vamos produzir de gás carbônico queimando o butano. Então, a relação que a gente precisa saber está somente entre o butano e o gás carbônico. Essa é a relação que a gente necessita saber. Ou seja, quando queimamos, quando há a combustão de 1 mol, quando não temos nenhum coeficiente molar na frente da molécula, consideramos 1. Então, se temos apenas 1 mol de butano nos produtos, nós vamos produzir nesta queima de butano 4 mols de gás carbônico. E é essa relação que a gente precisa saber para resolver esta questão. Sabendo que eu tenho 1 mol de butano e gero na reação química 4 mols de gás carbônico, agora precisamos saber fazer a relação de grandezas, ou seja, qual é a massa de CO2 que eu produzo com uma certa quantidade de massa de butano. Para isso precisamos da massa molar do butano e da massa molar do gás carbônico. Elas são fornecidas nos dados da questão. Mas se elas não fossem fornecidas, apenas com uma tabela periódica a gente ia conseguir determinar esses dados. Vamos fazer como se a gente não tivesse recebido os dados na questão. Então, para calcular a massa molar do butano, precisamos saber a massa molar do carbono, que a tabela periódica nos diz que é 12 gramas por mol. O hidrogênio, a massa molar dele é 1 grama por mol. Bom, temos 4 carbonos na molécula de butano e 10 hidrogênios na molécula de butano. Multiplicamos assim a quantidade de átomos pela sua massa molar para descobrir a massa molar da molécula. Temos aqui a massa molar separada de cada átomo e agora vamos descobrir a massa molar da molécula. Bom, a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Então multiplicamos por 4, pois temos 4 átomos de carbono. Somamos então a massa molar do hidrogênio, que é 1 grama por mol, e multiplicamos pelos 10 hidrogênios que temos na molécula de butano. Fazendo essa conta, chegamos ao resultado de 58 gramas por mol, que é a massa molar do butano dado ou fornecido pelo exercício. Para o outro lado, a mesma coisa. Carbono 12 gramas por mol de massa molar, oxigênio 16 gramas de massa molar por mol, claro, e podemos saber esses dados apenas lendo e observando a tabela periódica. Fazemos a mesma multiplicação, a massa do carbono pela quantidade de átomos na molécula, a massa do oxigênio pela quantidade de átomos na molécula, e achamos o valor de 44 gramas por mol da molécula, que também é um dado fornecido pelo exercício. Bom, aqui vale lembrar que na reação que acontece de queima do butano, 1 mol de butano produz 4 mols de gás carbônico, como podemos perceber na estequiometria da reação. Então, este valor encontrado para a massa molar do gás carbônico é preciso ser multiplicado por 4. 4, que é a quantidade de mols produzidos por 1 mol de butano. 4 vezes 44, achamos o valor de 176 gramas por mol, não. 176 gramas a cada 4 mols de gás carbônico. Ou seja, 1 mol de butano produz 4 mols de gás carbônico. Ou seja, 58 gramas, que é equivalente a 1 mol de butano, produz 176 gramas de gás carbônico. Essa é a relação das grandezas que a gente precisa saber para poder resolver o exercício. 1 mol de butano produz 4 mols de gás carbônico. 1 mol de butano pesa 58 gramas. 4 mols de gás carbônico pesam 76 gramas.
Com isso, podemos fazer uma relação para descobrir o que nos interessa. O que nos interessa? A pergunta que nos é feita no exercício é: quantos gramas ou quantos quilos, qual é a massa de butano que eu preciso economizar para economizar exatamente 1 kg de gás carbônico? Bom, 1 kg de gás carbônico são 1000 gramas. Se eu necessito saber o valor aqui, a nossa incógnita que está mostrada pelo X, qual é a quantidade de gramas de gás butano que eu preciso deixar de queimar para deixar de produzir 1 kg de gás carbônico. Com essa relação, podemos fazer uma simples regra de 3. Vamos lembrar da regra de 3. Multiplicamos este valor por este valor e multiplicamos este valor por este valor. Então, vai formar uma pequena equação matemática onde 176x são iguais a 58 vezes 1000. Fazendo um cálculo, passando 176 para o outro lado, temos esta equação matemática, que x vai ser igual a 58 vezes 1000 dividido pelas 176 gramas. Assim vamos encontrar o valor da nossa incógnita, que é o que a pergunta, o exercício nos pergunta. Fazendo a conta, chegamos a 330 gramas, ou seja, 0,33 quilos. Essa relação é o quê? É a quantidade de gás butano que eu preciso economizar para deixar de produzir 1000 gramas de gás carbônico. Então, com isso, conseguimos responder a questão e solucionar o problema da nossa pergunta. E vamos ver as opções lá. A letra B tem exatamente o valor que encontramos no nosso cálculo. 0,33 quilos de butano. Ou seja, deixando de queimar 0,33 quilos de butano, também deixamos de produzir 1 quilo de gás carbônico, que é a meta da campanha global. Certo? Então, trabalhando essa competência e também a nossa habilidade em resolver os problemas, conseguimos solucionar o que a questão nos perguntava. Como deixar de produzir 1 kg de gás carbônico economizando apenas um gás de cozinha formado de butano? Resolvemos assim um problema de uma campanha mundial que o Enem nos trouxe, trabalhando apenas a competência e a habilidade necessária para resolver justamente esses problemas propostos pela prova do Enem. Espero assim ter ajudado vocês e esclarecido algumas dúvidas. Eu vou estar nas aulas presenciais também, vou estar aqui na internet e vamos estar respondendo dúvidas. Se alguma coisa não ficou clara no vídeo, se ficou alguma dúvida, algum errinho ali de digitação, podem perguntar para mim, podem mandar e-mails, podem postar nos comentários no Facebook do Enemzão, na página do Enemzão, que esses comentários, essas perguntas e dúvidas com certeza vão chegar a mim e vamos tentar responder o mais rápido possível, certo? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje na aula de Química, se preparado melhor para as provas do Enem. Então nós podemos nos ver na próxima aula ou então nas aulas presenciais. Aqui Jardel, me despeço, bons estudos, até mais!